Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Que há 15 dias tive a oportunidade de fazer uma das coisas mais extraordinárias, simples, mas que me marcaram profundamente. A convite de uns amigos arquitetos, fui visitar um mosteiro trapista de Palassolo, ali para os lados de Trás-os-Montes, em Bragança, a mais de 5 horas de Lisboa. Foi um desafio que me fizeram e que quase não podia recusar, porque o mosteiro está em obras, em construção, é um mosteiro novo, para 40 monjas. É impressionante como nestes tempos em que fecham tantos mosteiros, estas monjas trapistas italianas estão a edificar um edifício tão grande. Mas era a altura de visitar, porque, segundo os cálculos dos arquitetos, daqui a 3 ou 4 meses o mosteiro estava fechado. Elas entravam em clausura e nunca mais, por assim dizer, nunca mais se podia entrar na clausura e conhecer aquelas obras, como é que estava feito. Gostei imenso. E gostava de partilhar aqui, ao mesmo tempo que fazemos esta oração destes 10 minutos com Jesus. E porquê? Porque é uma ocasião estupenda de crescer na fé, de ver como nestes tempos, que às vezes para alguns católicos são de algum pessimismo, porque parece que está tudo mal. Não é verdade. Há imensas coisas boas, imensas coisas maravilhosas, há imensas pessoas em que se nota o poder da graça de Deus que toca os corações. E estas irmãs também italianas que quiseram vir para Portugal e há 3 anos e estão a edificar ali uma coisa tão grande. E lá estive 2 dias, cheguei uma quinta-feira à noite, celebrei missa na sexta-feira e no sábado. Durante o dia de sexta-feira pude conhecer os novos edifícios, as obras, ter uma conversa longa com as monjas, sobretudo. Percebi que elas estavam a par perfeitamente dos acontecimentos do mundo e da igreja, interessadas, rezavam por tudo, também pelas nossas intenções. Valeu a pena. Estes mais de 5 horas de viagem, valeu a pena pela companhia, também dos meus amigos arquitetos. E também pela oração que lá podemos fazer. Acompanhámos em algumas horas litúrgicas, aquilo que é o ofício das leituras, um ofício divino que tantas pessoas na igreja, sobretudo as pessoas ali, os sacerdotes, as monjas, fazem às 4 da manhã. Aí não fui, tenho que reconhecer que a essa hora era preciso dormir, mas elas sim às 4 da manhã, depois às 7h30, parece-me a mim, depois ao meio-dia, às 6 e às 7 da tarde, mais ou menos, essas horas. Aí sim que pude acompanhá-las e ouvir os seus cânticos tão bonitos, acompanhadas também pela cítara ou pelo órgão. Impressionante, mas é mais impressionante ainda que uma semana depois de ter lá estado, soubemos pelas notícias de um grande incêndio que deflagrou, na hospedaria, o lugar onde eu tinha estado, porque o mosteiro fica mais ou menos a 70 metros, ainda não está concluído. Coitadas. Estão, por assim dizer, tão entusiasmadas com a nova casa, com as obras e um grande incêndio. Pude ver as imagens, se calhar muitos dos que estamos a fazer oração, rezem por elas, rezamos por elas, embora elas sejam orações que sobretudo em nosso proveito, porque elas ainda rezam mais por nós. E chamou a atenção uma mensagem que eu recebi de um dos meus amigos arquitetos, que lá esteve. Ele escrevia assim, partilhava uma mensagem que dizia assim: isto é do outro mundo. Vi encontrar, estou a ler, a parte central e principal da casa de hospedaria das irmãs destruída pelo incêndio. Uma cena verdadeiramente dantesca. Mas no meio deste caos encontrei também uma comunidade de mulheres inexplicavelmente alegre e cheia de vida fundada em Cristo. De mangas arregaçadas, mas dispostas a aceitar e compreender o sentido que tudo isto poderá ter na história das suas vidas. São mesmo extraordinárias, na verdadeira acessão da palavra. São uma tropa de elite que, não obstante tudo o que hoje aconteceu, tem os olhos postos no essencial, no outro mundo. Estou tão impressionado com o incêndio como com a reação das irmãs. Isto é, do outro mundo
neste mundo. Uma tropa de elite. Chama-me a atenção esta expressão utilizada por ele. E é mesmo assim. E contavam depois o sorriso, mãos à obra, o trabalhar, o olhar para a frente. E parece que ainda estavam as chamas a consumir o edifício e elas não podiam fazer mais nada. Estavam lá os bombeiros e foram para a capela a rezar. Era o que tinham para fazer. E quando se despediu, este meu arquiteto perguntou se precisavam de alguma coisa e respondiam com um sorriso: não, nós temos Deus, não precisamos mais de nada. É bonito perceber que existem pessoas assim. E nós temos que ser dessas pessoas também. Não no mosteiro, a maior parte de nós, como é evidente, no meio do mundo. Isto é do outro mundo neste mundo. São uma tropa de elite. E agora podíamos fazer a pergunta a Jesus: de onde é que lhe vem esta força extraordinária para ver os acontecimentos, humanamente falando, desagradáveis? Uma contrariedade grande que lhes vai sair muito caro, como é evidente. Pois a força vem da oração, da união com Deus. Eu quisera, Senhor, ter também essa fé grande, alimentada pela união contigo, Jesus, na oração de cada dia, junto ao sacrário. Rezar. Estamos no ano da oração. E não podemos deixar de pôr um especial empenho nos nossos tempos de oração diário. Quer naquelas orações chamadas orações vocais de repetição, como o terço, como o ângelus, o oferecimento de obras de manhã ou à noite, quer naquele diálogo com Jesus, olhando para o sacrário, ou para um crucifixo, para a imagem de Nossa Senhora, pensando na nossa vida, falando com Jesus como um amigo. A oração, que para ser verdadeira, por assim dizer, para ser eficaz, deve ser perseverante. E o Evangelho da missa de hoje é um Evangelho muito surpreendente, às vezes difícil de entendermos, mas que nos ajuda precisamente a pensar na importância da humildade na nossa oração e que a nossa oração seja perseverante, que seja constante, diária. Conta-nos São Marcos que, tendo Jesus chegado com os seus discípulos à região de Tiro e Sidónia, se aproximou deles uma mulher pagã de origem sírio-fenícia, que se lançou aos seus pés e pediu-lhe a cura da sua filha, que estava possuída pelo demónio. Coitada daquela mulher, o que as mães fazem pelos seus filhos. E agora vemos uma reação estranha de Nosso Senhor. Jesus escuta o pedido, mas não diz nada. E os discípulos, cansados da existência da mulher, pediram-lhe que a despedisse. Olha, pelo menos mandai embora, que já não aguentamos. Não tinham muita paciência. Nós às vezes também não temos, Senhor. Então Jesus tratou de explicar à mulher que o Messias devia dar-se a conhecer em primeiro lugar aos judeus, aos filhos. E com uma expressão difícil de compreender, sem ter presente a sua compostura sempre amável, disse-lhe: deixa primeiro que se saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, cheia de fé, humilde, não se sentiu ferida nem humilhada. Antes insistiu ainda mais, com profunda humildade, e diz a Nosso Senhor, sem dúvida, Jesus, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E diante de tanta fé, de tanta virtude, Jesus, comovido, não adiou mais o milagre que ela lhe pedia, e diz-lhe, por isto que disseste, vai-te, o demónio saiu da tua filha. Deus, que resiste aos soberbos, dá a sua graça aos humildes. Aquela mulher alcançou o que queria e conquistou o coração do Mestre. É o exemplo perfeito que devem ter diante dos olhos todos aqueles que desistem de rezar por julgarem que não são escutados. E nesta atitude relatada pelo Evangelho, encontram-se reunidas as condições de toda e qualquer oração de petição. A fé, a humildade, a perseverança, a confiança. Há ocasiões em que Jesus nos faz esperar, porque quer preparar-nos melhor. Há ocasiões em que Jesus, como que trata pior as pessoas que mais parece que o amam, como estas monjas trapistas.
Mas Deus faz como as boas mães com os seus filhos pequenos, dá-nos outras graças que serão realmente para o nosso bem, ainda que pela nossa visão curta as desejemos menos. Isto é do outro mundo, neste mundo. E é verdade, nós temos que viver, de certa forma, no outro mundo, com visão sobrenatural. Aquela mulher é um exemplo de constância que devemos imitar, ainda que, aparentemente, o Senhor não a escute. Santo Agostinho ensina que às vezes a nossa oração não é escutada porque não somos bons, porque nos falta pureza no coração, ou retidão na intenção, ou porque pedimos mal, sem fé, sem perseverança, sem humildade. Ou ainda, porque pedimos coisas más, o que não nos convém, o que nos pode fazer mal ou desviar-nos do nosso caminho. Pois quando nós rezamos, entramos, por assim dizer, no outro mundo. Compreendemos melhor as coisas que nos acontecem, damos um sentido, mesmo àquelas que não percebemos. Tornamos-nos tropa de elite, por assim dizer, porque a oração é a arma dos cristãos. Arma. Uma arma poderosa. Arma poderosa. Pois vamos pedir à Santíssima Virgem Maria que nos ajude, que nos ensine a rezar. E sobretudo que nos dê esta qualidade tão importante da nossa oração, que seja uma oração perseverante. Todos os dias. Não quando nos apetece, não quando nos sentimos bem, mas sempre, sempre. Só assim é que seremos escutados e seremos agradáveis a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.